Resolução da questão 7 da lista de exercício número 1. ABC são matrizes para as quais a multiplicação ABC, isto é, A multiplicado por B e B multiplicado por C, está definida. Prove que A multiplicado pela associação da multiplicação de B e C é igual à associação da multiplicação de A e B pela matriz C. Ok. Então, dizer que esta multiplicação de A vezes B vezes C está definida significa que se a matriz A é uma matriz M por N, a matriz B deverá ser uma matriz do tipo N por alguma coisa, seja essa alguma coisa P. E se a matriz B é N por P, a matriz C deverá ser a matriz do tipo P por alguma coisa, e seja esta alguma coisa R. Bom, estando esta multiplicação definida, existirá a multiplicação deste primeiro membro e existirá também a multiplicação deste segundo membro. O que nós queremos provar é que a matriz resultante desta multiplicação é igual à matriz resultante desta outra multiplicação. Então vamos lá. Bom, a matriz A é a matriz de elementos A e J, M por N. A matriz B é a matriz BJK, N por P. E a matriz C é a matriz C, melhor dizendo, é a matriz C, K, L, P por R. P por R. Esses conceitos foram vistos em vídeos anteriores, quando estudamos as operações com matrizes. Bom, nessas condições, significa dizer que a linha I da matriz A ela varia de 1 até M. A coluna J da matriz A varia de 1 até N. A linha J da matriz B já está aqui definida o seu intervalo. A coluna K da matriz B
varia de 1 até P, e a linha K da matriz C já está definido o seu intervalo, e a coluna L da matriz C varia de 1 até R. Ok. Vamos então aqui tomar o segundo membro da nossa igualdade, porque o que nós queremos provar é que o primeiro membro da igualdade é igual ao segundo, provando com isto a associatividade da multiplicação de matrizes. Então vamos lá. Vamos tomar a multiplicação de A e B. Vamos chamar esse produto de matriz D. E então, aqui nós teremos a matriz D é a matriz. Ora, a multiplicação da matriz A pela matriz B por definição é o somatório dos elementos A e J multiplicado pelos elementos BJK da matriz B com o J variando de 1 até N. O J varia de 1 até N. Essa daqui é a definição. Muito bem. Então, chamando o produto de A por B de matriz D, então aqui eu terei a matriz D é a matriz dos elementos D e K que será, portanto, o I varia de 1 até M, uma matriz de tamanho M, e o K varia de 1 até P, uma matriz M por P. Claro, se eu tomo a matriz A e multiplico pela matriz B, o produto dessas duas matrizes que eu chamei de D é uma matriz M por P, de elementos D e K. A matriz D é resultante da multiplicação da matriz A pela matriz B. E, como vimos, a matriz A multiplicada por B é o somatório dos produtos dos elementos da matriz A pelos elementos da matriz B, ou seja, os somatórios do AIJ BJK, com o J variando de 1 até N. Logo, os elementos D e K da matriz D são, ou melhor dizendo, é o somatório dos AIJ BJK com I variando com o J variando de 1 até N.
Isso aqui são os elementos da matriz D. Muito bem. Agora vamos tomar a multiplicação da matriz Vamos agora tomar a multiplicação da matriz AB pela matriz C. A matriz AB, como vimos, chamamos de matriz D. Então, nós ficaremos com a matriz D multiplicada pela matriz C e chamemos este produto de matriz E. Isto implica, portanto, que a matriz E é a matriz dos elementos E. Observe, a matriz AB é a matriz dos elementos D e K, porque resulta de A multiplicado por B. Então, é o produto dos elementos da matriz AB, que são os elementos D e K, e multiplicado pela matriz C, cujos elementos são os elementos C, K, L. Portanto, a nossa matriz E é a matriz dos elementos I, L, e é uma matriz M por R. Por quê? Porque os elementos, aqui nós temos elementos D e K e CKL. O I varia de 1 até M e o L varia de 1 até R. Portanto, matriz de elementos E e L, M por R. Daqui, portanto, nós podemos afirmar que os elementos E e L da matriz E é o somatório, definição de multiplicação de matriz, dos elementos. Eu estou multiplicando a matriz D pela matriz C, portanto, dos elementos D e K da matriz D multiplicado pelos elementos C, K, L da matriz C. E a nossa variável aqui é a variável K. E, como sabemos, o K varia de 1 até P. Portanto, aqui nós temos os elementos da matriz E. Precisamos agora provar que a multiplicação A por B associado com C nos dá esses mesmos elementos. É o que nós faremos a seguir. Vamos tomar agora o produto da matriz B pela matriz C. Vamos chamar esse produto de
matriz F. Isso implica dizer que a matriz F é a matriz dos elementos F, mas agora note bem, a matriz B é a matriz, isto é, a multiplicação da matriz B pela matriz C é o somatório dos elementos da matriz B, e nós sabemos que os elementos da matriz B são os elementos BJK, multiplicado pelos elementos da matriz C, que nós sabemos que os elementos da matriz C são os elementos CKL, portanto, o K variando de 1 até, variando de 1 até P. Muito bem. Assim, esse produto aqui nos dá os elementos da matriz F, que é a matriz dos elementos FJL, e que é, portanto, uma matriz, o J varia de 1 até N, o L varia de 1 até R, portanto, uma matriz N por R. E então, podemos afirmar que os elementos da matriz F, ou seja, um elemento qualquer da matriz F, que aqui designamos por FJL, é obtido através do somatório de K variando de 1 até P, do BJK multiplicado pelo CKL. Ok. Vamos agora tomar o produto A, que multiplica B e C associado. O produto B e C é F, então vamos ficar com A multiplicado por F, e chamemos o produto dessas duas matrizes de matriz G. Isso implica, portanto, que a matriz G é a matriz dos elementos G e L, M por R. Por quê? Veja, a matriz A é a matriz dos elementos IJ.
A matriz BC é a matriz F, cujos elementos são os elementos FJL. Então, quando eu multiplicar os elementos da matriz A pelos elementos da matriz F, eu vou obter elementos G e L. A matriz a linha da matriz A varia de 1 até M, e as colunas da matriz F varia de 1 até R. Portanto, obtemos a matriz G, M por R. Ok. Então, isso implica que um elemento qualquer da matriz G, G e L, é o somatório dos produtos dos elementos A e J multiplicados por F, L, F, JL. Portanto, com o J variando de 1 a Tn. Bom, como eu disse anteriormente, nós precisamos provar que esse produto é igual a este, ou seja, deveremos provar que os elementos E e L são iguais aos elementos G e L. Vamos chamar aqui esta equação de equação 1 e vamos chamar isso aqui de equação 2. Se provarmos que a equação 1 é igual à equação 2, estaremos provando que esse produto, onde as duas primeiras matrizes estão associadas, é igual a este produto, onde a associação acontece entre as duas últimas matrizes. Consideremos agora as equações 1 e 2. A equação 1 vamos agora tomar a equação 2. Ok. A equação 1 nós temos que é o somatório dos D e K multiplicado pelo CKL. Mas nós sabemos que o D e K é também um somatório, e assim a nossa expressão fica o somatório do K variando de 1 a P, do somatório, porque D e K é o somatório, D e K
é o somatório de A e J, B, J, K, com o J variando de 1 a Tn, multiplicado por CKL. Bom, aqui nós vamos aplicar uma propriedade do somatório. Ou seja, se eu tenho uma constante K multiplicada pelo somatório, por exemplo, de J, variando de 1 até P, do AJ, isso é igual ao somatório de K multiplicado por AJ, com J variando de 1 até P. Ou seja, dizendo de forma simples, podemos colocar uma constante dentro do somatório. E aqui no caso, o CKL em relação a este somatório é uma constante, uma vez que aqui quem varia é o J. Portanto, aqui a nossa expressão fica somatório de K variando de 1 a P do somatório de J variando de 1 até N de A e J, B, J, K, C, KL. Ok. Na segunda equação, nós ficaremos fazendo aqui a substituição do FJL. Então, o somatório de A e J FJL é o somatório de K variando de 1 até P, de BJK multiplicado pelo CKL. E aqui, novamente, aplicando a mesma propriedade, podemos escrever que isto é igual ao somatório de J variando de 1 até N do somatório de K
variando de 1 até P de A e J, BJK, que multiplica CKL. Muito bem. E agora, aplicando uma outra propriedade do somatório, isto é, o somatório de I variando de 1 até N do somatório de J variando de 1 até P de um certo A e J, isto é a mesma coisa que o somatório de J variando de 1 até P do somatório de I variando de 1 até N de 1 A e J. Ou seja, essa propriedade nos afirma que o somatório do somatório é comutativo. Portanto, a nossa segunda expressão poderá ficar somatório de K variando de 1 até P do somatório de J variando de 1 até N dos produtos A e J, BJK, CKL. Com isto, nós provamos que o elemento E e L, isso implica, portanto, que o elemento E e L da matriz E é igual ao elemento G e L da matriz G. Portanto, eu tenho uma matriz E, uma matriz G, em que os elementos correspondentes, ou seja, os elementos das mesmas posições, são iguais. Isso implica
que a matriz E é igual à matriz G e que, portanto, o A multiplicado por B associado com C é igual ao A multiplicado por B, ou melhor, A associado com B multiplicado por C. Que era, então, o que nós queríamos provar.